Fala pessoal, então, a partir da aula de hoje, agora nós vamos se preocupar com relação ao cálculo do ΔH, ou seja, cálculo da variação de entalpia de uma certa transformação química ou física, tá certo? A primeira forma que a gente tem de calcular esse valor é a chamada lei de Hess. O que diz a lei de Hess basicamente? Que o ΔH de uma transformação só depende dos estados iniciais e finais da substância. Ou seja, para isso, a gente vai trabalhar geralmente com processos que envolvem mais de uma etapa, tá certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, por exemplo, a gente pode pegar uma para a gente poder, a gente vai ter diversas etapas e a gente quer chegar em uma etapa específica para calcular o ΔH dessa etapa. Para isso, a gente deve seguir de alguns artifícios que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, por exemplo, eu peguei uma equação aqui genérica, igual a do professor deu em sala, 2A mais B, gerando esse composto, A2B, e o ΔH de mais 10 quilocalorias. A gente pode, por exemplo, pegar essa equação e multiplicar ela toda por 2. Se eu multiplicar por 2, eu multiplico cada termo por 2, inclusive o ΔH, tá certo? Então, assim, por exemplo, a gente tem 2A, 2 vezes 2 vai dar 4A. O B, a gente vai multiplicar por 2, então a gente tem 2B. Isso vai gerar 2A, 2B. E o ΔH a gente também vai multiplicar por 2, ou seja, 10 vezes 2 vai dar 20 quilocalorias. A gente pode também dividir a equação toda por um número, ou seja, a gente pode dividir por 3. Ou seja, 2A, a gente tem, por exemplo, aqui, 2A a gente divide por 3. Ou seja, a gente vai ter 2 terços de A. Composto B, se a gente dividir por 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter 1 terço de B, que a gente tem 1 aqui, então 1 terço. Aqui a gente também tem 1 terço, então a gente vai ter 1 terço de A2B. Se eu fazer aqui a mesma coisa que o ΔH, eu posso dividir por 3. Então, 10 dividido por 3 vai dar um valor decimal. Então, eu vou colocar mesmo 10 sobre 3 quilocalorias. Tá certo? Ou seja, se a gente multiplica, a gente também multiplica o ΔH. Se a gente divide, a gente também tem que dividir o ΔH. A gente também pode inverter a equação. Ou seja, aqui não estava 2A mais B gerando A2B, a gente vai fazer o contrário. Ou seja, a gente vai ter A2B gerando 2A mais B. Quando a gente inverte, o que a gente faz com o ΔH? A gente vai também mudar o sinal, ou seja, aqui era mais 10, então aqui vai virar menos 10 quilocalorias, tá certo? Esse vai ser o ΔH dessa reação. A gente pode fazer, então, diante disso, essas transformações com a equação a fim de a gente obter. Outra coisa que a gente também vai utilizar, é de somar todas as equações. Ou seja, por exemplo, peguei essas equações genéricas que o professor também deu em sala. Por exemplo, a gente tem essas... Se a gente somasse tudo, o que a gente vai analisar? A gente pode analisar que tem o quê? A gente pode cancelar termos que estão em lados contrários na reação. Ou seja, que em uma reação é reagente, está sendo consumido, e na outra reação está sendo produto, ou seja, está sendo formado. A gente pode cancelar esses elementos. Então, por exemplo, a gente tem A aqui e tem A do outro lado. Se a gente somar tudo, a gente vai, o quê? Vai cancelar esse composto A. Da mesma forma, a gente observa, ó, tem o H desse lado e tem o H desse lado. A gente também pode cancelar. Da mesma forma, a gente tem o composto D e aqui também tem o composto D. Tá certo? De resto, não tem mais nenhum composto para a gente poder cancelar. Então, o que resta mesmo é a gente somar todos eles. A gente somando, o que a gente vai obter? A gente vai ter E mais, a gente tem aqui B mais B, a gente sabe que vai dar 2B. Isso vai gerar, do lado de cá agora a gente tem C. A gente tem também G, ou seja, C mais G, mais I. Tá certo? Agora, quantas ΔH, o que a gente vai fazer? Se a gente somou tudo, todos os reagentes e produtos, a gente também vai somar todos os ΔH. Então, se a gente fazer um somatório do ΔH, ou seja, 10 menos 20 vai dar menos 10. Menos 10 com mais 5 vai dar menos 5 quilocalorias. Ou seja, a gente também soma tudo, ou seja, a gente soma todos os ΔHs. Então, basicamente são esses processos que a gente vai se basear para a gente poder achar o que a gente vai querer nas questões. Vamos para um exemplo de como isso se dá. Dadas as equações termoquímicas a seguir, calcule o calor de formação do metano. Bom, ele deu essas reações aqui. Ele quer o calor de formação do metano. A gente tem que lembrar o que é calor de formação que a gente viu na aula passada. Calor de formação, a gente vai fazer o quê? A gente vai formar o metano a partir das formas mais simples, ou seja, a gente tem o metano, por si forma, como a gente pode ver aqui, ó, CH4, tá certo? Ele é o hidrocarboneto mais simples, então a gente vai formar um CH4 gasoso.
Para isso, quais substâncias simples que a gente tem aqui? A gente tem carbono e tem hidrogênio. Então, qual é a forma mais simples do carbono? É o próprio carbono, grafite. E a gente também tem o hidrogênio, é o próprio gás hidrogênio. Ou seja, gás hidrogênio. Só que essa equação aqui não está balanceada, né? A gente tem um carbono e um carbono do outro lado, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 4. Então a gente multiplica por 2 para balancear. Então, esse é o calor de formação dessa reação que a gente quer descobrir, tá certo? Então a gente vai buscar encontrar essa reação a partir dessas equações aqui que ele deu. Então, o que a gente tem do lado esquerdo? A gente tem do lado esquerdo, por exemplo, carbono sólido. Aqui a gente tem carbono sólido já tá do lado esquerdo, então a gente não precisa mexer nada com essa reação, tá certo? Porque ele já tá na proporção que a gente quer, de um mol de carbono sólido. Agora hidrogênio, gás hidrogênio, H2. A gente quer 2H2. Onde que a gente tem o H2 aqui nessas equações? Se a gente reparar, a gente tá aqui na segunda equação. Só que a gente só tem 1 mol de H2 aqui. Então o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar essa segunda equação por 2. Que a gente vai ter 2 mols de hidrogênio. Agora, por exemplo, então já resolvemos o problema do H2. Só que a gente quer gerar CH4 no final de tudo, tá certo? Então, como que a gente faria para poder encontrar o CH4? Porque o CH4, ele tá aqui na terceira equação. Só que aqui ele é reagente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode inverter essa equação, tá certo? Então, a gente vai inverter essa equação. Porque invertendo, ele vai passar para ser produto. Então, vamos reescrever esse conjunto de equações aqui. A gente vai ter que continuar tendo carbono mais oxigênio. Isso vai gerar CO2 gasoso. E o ΔH continua menos 94,1 quilocalorias. A segunda a gente vai multiplicar por 2. Então, agora a gente vai ter 2H2 gasoso. Meio vezes 2 vai dar 1. Ou seja, 1O2 gasoso, que a gente nem precisava representar, gerando 2 água líquida. O ΔH a gente também vai multiplicar por 2, então, ó, vai multiplicar, ó, 68,3, que tá negativo, vezes 0,1, acabei clicando errado, peraí, deixa eu voltar aqui. Você vai multiplicar por 2. Ou seja, o que a gente vai ter? A gente vai ter 136, nesse caso tá negativo, então a gente vai continuar com o valor negativo, 136,6 quilocalorias. Agora, a última equação, a gente tem CH4, gasoso, mais 2O2. Só que, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa equação. Então, a gente não vai colocar dessa mesma forma. O que a gente vai fazer? O que é produto vira reagente e o que é reagente vira produto. Então, a gente vai ter CO2 gasoso mais 2H2O líquido. Isso vai gerar CH4 gasoso mais 2 oxigênio gasoso. Consequentemente, se a gente inverter, o que a gente vai fazer com o ΔH? Era negativo, vai virar positivo. Ou seja, mais 212 quilocalorias. Agora, basta o que a gente fazer? Somar tudo. Então, vamos somar todos esses valores aqui. A gente pode perceber que a gente tem substâncias que a gente pode cancelar, tá certo? Por exemplo, a gente tem CO2 gasoso aqui no produto, a gente tem aqui, vai embora. A gente tem também, ó, a gente tem O2, um oxigênio mais um oxigênio, dá 2 oxigênios. A gente tem 2 oxigênios aqui, então a gente também pode cancelar todos esses oxigênios. A gente tem 2 águas aqui e tem 2 águas aqui, então também podemos cancelar. Então vai restar pra gente só o quê? Carbono sólido mais 2H2 gasoso, gerando o que a gente quer, CH4 gasoso. Qual vai ser o ΔH dessa reação? Basta a gente somar todos esses valores. Então, o que a gente tem? A gente tem menos 94,1. Ou seja, a gente tem também, a gente vai subtrair menos 136,6. E a gente tem aqui na última equação mais 212 quilocalorias. Que a gente vai ter? A gente vai ter um ΔH de menos 18,7 quilocalorias. Esse é o ΔH de formação do metano que a gente queria descobrir, tá certo?
Na próxima parte, eu vou resolver mais uma questão envolvendo esse tipo de essa lei de Hess, que foi questão de prova anterior do professor. Então, até lá.